Senhora, cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje, mais uma vez, a liturgia da igreja vem ser luz para iluminar nossa caminhada, mostrando como que a interpretação de Deus é tão diferente da nossa interpretação das coisas, né? Na primeira leitura, o apóstolo Paulo fala: irmãos, considerai vós que fostes chamados por Deus. Entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para confundir o que é forte. E aqui, mais para baixo, ele diz assim: para assim mostrar a inutilidade das coisas que são consideradas importantes neste mundo. O linguajar de Deus, o jeito de Deus de se comunicar com a humanidade, o jeito de Deus confiar sua palavra às pessoas mais simples, o jeito que Jesus passou os seus 3 anos de comunicação da Boa Nova, ele passou entre os pequenos, entre os fracos, entre aqueles considerados marginalizados, aqueles que ninguém queria ouvir, entre os leprosos que ninguém queria chegar perto. Ele vem mostrar essa dinâmica diferente, essa visão de Deus que é completamente diferente da nossa, porque nós consideramos muitas coisas que para Deus são inúteis, nós consideramos como muito importantes, né? O mundo aí fora considera o status, o poder, o ter, né? O prazer, como coisas mais importantes. E nesse patamar julgam as pessoas. Por esses quesitos julgam cada pessoa. Fala, esse é mais importante porque tem mais poder, esse é menos importante porque tem menos. E a gente vê que essa linguagem entra até nos meios cristãos. É verdade. Até nos meios cristãos, até dentro da igreja católica, dentro das paróquias, essa linguagem muitas vezes também é utilizada. Essa linguagem de dar valor ao que é inútil e desprezar o que é útil em cada pessoa. Vocês podem perceber que a maioria das paróquias, pelo menos aqui em São Paulo, não sei nos outros estados, mas aqui eu sei, porque eu moro aqui. Aqui em São Paulo, a maioria das paróquias, o conselho administrativo da paróquia, o conselho paroquial, são formados de pessoas de classe média alta para alta, né? Dificilmente uma pessoa que mora na favela é escolhido para fazer parte desses conselhos paroquiais. Porque se imagina que aquele que é bem sucedido neste mundo também será bem sucedido na administração de uma paróquia para ajudar, e esquecem do essencial, aquilo que Deus escolhe, que o mundo considera fraco, que o mundo considera inútil, e que Deus confia plenamente que ali toda a força de Deus será mostrada. Vocês percebem que se você chega, mesmo numa secretaria de paróquia, se você chega lá com um carrão e bem vestido, e chega e vai perguntar uma coisa na secretaria, é um tratamento. Se você chega lá com uma roupa mais surrada, mais de trabalho, assim, vai perguntar, é outro tratamento. Claro que isso não é em todos os lugares, mas é na maioria dos lugares, mas não deveria ser. E é ruim quando isso também entra na nossa vida. Na nossa vida. E nós temos que vigiar para que essa conduta também não seja parte da nossa vida. Que a gente também não seja levado por esses julgamentos externos das pessoas. Para esse eu dou mais atenção, porque esse é mais inteligente, esse é mais isso, mais aquilo. Para aquele eu não dou muita atenção,
porque é menos isso, porque é menos aquilo. Então, se a gente entrar nesse linguajar do mundo, nós perdemos a ação profética do Espírito Santo. A gente vê naquele quadro ali atrás, olha lá para vocês verem, a Virgem falando com São João Diego. Ele era um índio, né? Hoje santo, canonizado pela igreja. Mas naquela época, no México, não se valorizavam os índios, até questionavam se os índios eram pessoas, se eles eram seres humanos ou um tipo de animal. Não tinham certeza, não queriam, os europeus não acreditavam que aqueles nativos eram seres humanos como todos os outros. E então ali existia a hierarquia da igreja já no começo da colonização do México. Tinha lá os bispos, tinha os sacerdotes, tinha os religiosos, tinha as freiras, tinha os freis, tinha o povo leigo da igreja, os europeus que vieram, os catequistas e tudo. E tinha os índios numa segunda classe, né? Numa segunda classe ali. E a Virgem Maria aparece exatamente para quem? O bispo? O padre? O índio ele aparece. Para aquele que ninguém acreditava. Para aquele que ninguém dava confiança, ninguém dava credibilidade. E exatamente para esse homem simples da terra, ali, da terra do México, a Virgem confia a maior missão das Américas. Para aquele homem simples. E ele vai até o bispo e fala, e ninguém acredita, e vocês sabem toda a história de Guadalupe, mas eu quis tratar esse assunto para a gente ver que como Deus interpreta as coisas tão diferente da gente. Tão diferente. E se nós não tomarmos cuidado, nossa vida também vai ficando assim. A gente começa a considerar mais pelo status, até dentro de uma comunidade mesmo. Ah, esse aqui eu trato melhor porque é um ministro. Esse aqui eu trato de qualquer jeito porque é um aspirante. Esse aqui eu trato melhor porque é um guardião. Esse aqui eu trato de qualquer jeito porque é um irmão acolhido. Se eu usar isso, eu caio nessa mesma burrice, vou dizer, desculpa a palavra, mas essa mesma burrice de interpretar como importante coisas que são inúteis diante de Deus. São inúteis. Esse tipo de julgamento é inútil. Julgar a pessoa pelo status dela, pelo cargo que ela ocupa, ou pelo que ela tem, ou pelo que ela representa, e desprezar o outro porque a gente não vê ele nesse mesmo nível, isso é um erro gravíssimo, que o cristão não pode se deixar levar por isso. Uma comunidade como a nossa, que representa a voz daqueles que não têm voz, é a primeira a exercitar esse dom. Valorizar a opinião dos pequenos, valorizar a opinião dos nossos irmãos que são acolhidos, valorizar a opinião daqueles que estão na rua. Claro que algumas coisas a gente concorda, outras não, mas valorizar, trocar ideia, debater ideias. Nós não seremos voz dos pobres se não ouvirmos os pobres. E Deus confia as obras mais importantes com as pessoas mais insignificantes. É o modo de Deus agir. Francisco, quando foi escolhido, na época dele, São Francisco, quando foi escolhido para ser aquele que ia reconstruir, reformar a igreja, restaurar a igreja, ele era um homem do povo, um homem simples, trabalhava ali, ele não era conde, ele não era nobre, ele não era do clero, não fazia parte do clero, não era de uma família real, e é escolhido exatamente para, através do seu testemunho pessoal, mostrar para a igreja o caminho que o Espírito Santo queria para ela. Ora, podia se perguntar, por que o Espírito já não inspirou isso diretamente para o Papa? Por que não? Porque o modo de Deus agir é diferente. E assim também, levando Francisco até o Papa, é aquela voz humilde falando com o Papa,
tocou também o coração do Santo Padre da época. Foi uma forma de Deus também acariciar o coração do Papa da época, trazendo para ele um homem que poderia se dizer que era praticamente o retrato mais próximo de Jesus Cristo crucificado. Né? A perfeição de vida de Francisco chegou mais perto daquilo que Jesus nos pede. Mas Deus quis falar pelo homenzinho de Assis, quis falar por ele. Hoje nossa comunidade, às vezes, principalmente os irmãos e as irmãs religiosos, celibatários, sentem um pouco do desprezo que é comum ter, né, de outras comunidades, porque os fundadores são sacerdotes, ou os fundadores são bispos, ou os fundadores são religiosos, fundadores são famosos, aparece na Canção Nova. Aí vocês estão numa comunidade onde o fundador é um pecador, um serralheiro, semi-analfabeto, mas que ouviu a voz de Deus para fazer isso que nós fazemos. Vocês sentiram-se chamados por esse mesmo chamado de Deus e estão aqui para isso. E às vezes sofrem, né, esse certo bullying, né, das outras comunidades por nós sermos de uma comunidade simples. Mas saiba que Deus escolhe as coisas simples, as pessoas simples, para grandes obras. Como acabamos de ser de São Juan Diego. Para grandes obras, pessoas simples. Para que o mundo não apoie a fé em Deus na fortaleza humana, mas sim na força de Deus. Essa comunidade é o que é, não por causa de mim, por causa de Deus. Se fosse por causa de mim, estava lascado a todo mundo, né? É a força de Deus que age na minha fraqueza, no governo da comunidade, na fraqueza de vocês. Aqui nós podemos dizer, igual diz aqui São Paulo, entre nós não há muitos sábios, muitos nobres, mas há bastante pessoas decididas a entregar a vida por Jesus. E é exatamente isso que nos motiva, é isso que move e que faz essa comunidade respirar. Somos fracos, mas queremos de verdade ser santos. Nós não queremos parecer santos, nem andar com roupa de santo. Nós queremos ser de verdade, a partir da nossa própria fraqueza. No Evangelho também, o Senhor Jesus fala essa parábola dos talentos, né? E é exatamente dentro desse mesmo critério da primeira leitura que o Evangelho segue. Os talentos. Então, o Senhor distribui o talento para cada pessoa, diz aqui no Evangelho, conforme a capacidade de cada um, conforme o querer de Deus para cada um. Se um ganhou 5, 5 vai ser cobrado a mais dele. Se um ganhou 2, mais 2. Se um ganhou 1, mais 1. Se ganhou meio, mais meio. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus dá para cada um uma graça especial para o cumprimento da sua missão específica, do seu chamado específico. E é ao seu chamado que você deve responder, não ao dos outros. Entende? Então, se o seu chamado, por exemplo, você recebeu o dom de pregar, de falar, esse é o seu chamado, então faça com todas as suas forças. E se não é esse chamado, o seu chamado é limpar a capela, guardar as coisas, arrumar a casa, esse é o seu chamado, faça com todas as forças, porque diante de Deus é exatamente a mesma coisa. O que recebeu é o que tem que ser multiplicado, não o que o outro recebeu. Que nem esse daqui que na parábola é chamado de servo mau e preguiçoso, é um que ele olhou que um recebeu 5, outro recebeu 2, ele ficou chateado dele ter recebido um só. Então, já que não confia em mim também, eu não vou fazer nada. Não confia em mim, eu vou, né? E às vezes a gente acha isso também nas coisas de Deus. Na comunidade eu não sou ministro, o cara nunca me pôs como guardião, nunca me pôs como ministro, será que ele não confia em mim? Então não vou fazer nada também. Não é isso.
Cada um tem um dom, cada um tem um chamado, e um dom não é mais importante que o outro. Quem está aqui acolitando, quem está aí participando, quem está tocando, quem está falando, todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais. Os talentos que para cada um foi dado é em quantidade diferente, mas vai ser cobrado exatamente na mesma proporção. Na matemática seria por porcentagem, né? É o seu 100%. O 100% daquela viúva do evangelho que dá 2 moedinhas, era 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha para doar. E os fariseus que depositaram mais de 1000 moedas, não era nem 5% do que ele poderia dar. Então ele estava dando quase nada por Deus, embora tenha aparecido diante dos homens que deu bastante. E enquanto a viúva que diante dos homens parecia que não tinha dado nada, deu tudo de si. Então, não se enciumar, essa é a grande lição. Não se enciumar com um tanto de dom, talento ou cargo que o outro ocupa. Faça o que Deus te deu para fazer bem feito. Não seja, o Senhor fala, não seja um servo mau e preguiçoso porque você acha que Deus não te deu importância ou que a comunidade não te deu importância. Faça render o que você tem nas mãos. Faça render aquilo que Deus te deu. Se é um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, faça render isso. Faça o melhor de você. Você toca bem, faça o melhor de você. Você reza bem, conduz bem, faça o melhor. O importante é multiplicar o dom. Não importa qual dom. É multiplicar aquele chamado. Às vezes, uma pessoa que está em evidência, que está pregando, que está falando, que está aparecendo nas televisões, está aqui, está ali, esteja numa situação, pelas porcentagens, bem abaixo da produção que você às vezes está, com um gesto simples. Porque diante de Deus só vai ser cobrado o que foi confiado, nada mais. Por exemplo, na minha vida não vai ser cobrado o que foi cobrado na vida de São Francisco. Da vida de São Francisco, ele tinha talentos para aquilo que ele fez. Eu tenho só isso para o que eu tenho que fazer. Você tem isso para o que você tem que fazer. Por isso a história é pessoal de cada um com Deus. E eu não posso me basear nem por cima nem por baixo pela história do outro. Eu não posso olhar, olha, fulano reza 4 horas de joelho, faz um monte de pastoral e eu não consigo fazer tudo isso, então eu sou um inútil na comunidade, vou embora. Não! Cada um tem um dom, cada um tem uma graça especial para aquilo que faz. E nós devemos ter essa compreensão de que o Senhor nos confia o que Ele quiser. Se Ele nos deu esse dom que nós temos, seja ele pequeno ou grande, vamos multiplicar esse dom que Deus deu. E rezar para que o outro também consiga multiplicar os seus dons, sejam grandes ou sejam menores. Então fica essa lição para a nossa comunidade. Primeiro, de educar ou reeducar o nosso olhar diante das pessoas, o nosso julgar. Reeducar, porque a gente aprendeu isso no mundo, né? E isso é, às vezes a pessoa está parada no farol, ali, farol está vermelho, está parado seu carro lá. Já passa uma pessoa mal vestida, meio vindo, você já fica com medo de que vai te roubar. Se passa outro de terno e gravata, você já fica tranquilo, esse não vai me roubar. Porque nós somos educados a isso. Então é necessário nos reeducar. Nos reeducar. Nós somos cristãos, nós não somos desse mundo. Então não podemos continuar pensando, julgando e olhando como este mundo faz. É preciso valorizar os pequenos, as coisas pequenas, as coisas simples. Porque nelas se escondem os mistérios maiores de Deus. Então, essa é a primeira lição. E a segunda, se contentar e lutar para multiplicar o dom pessoal de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.